Você tem de 2 a 6 meses para estudar até a sua prova de concurso de educação física acontecer. O que que você pode fazer para aproveitar bem esse tempo, para ter as melhores táticas que vão te colocar no topo da lista de aprovados como nota final para você finalmente conquistar o seu cargo? Eu entendo que muitas vezes a gente fica na expectativa de que, ai, será que vai ter concurso? Será que vai sair? Quando vê, sai e em média a gente tem 2 meses entre sair o edital e a prova acontecer. O que que você faz nesse tempo? Ou mesmo que você tenha um pouco mais de tempo, 3 meses, 4, 5, 6, como se preparar de uma maneira que você vai ter um direcionamento para aproveitar esse tempo de verdade, de estudo, para algo que vai ser útil, que vai te ajudar a alcançar o topo da lista de aprovados? É isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. E eu vou te mostrar com base em todos os estudos que eu faço, analisando questões, analisando todos os editais abertos do país e também com base na experiência dos alunos do método Potência para provar que muitos conseguem sim essas aprovações muito rapidamente, em 2 meses, em 4 meses, e eu acredito sim que você também pode. Aqui eu vou compartilhar as melhores formas para que você alcance esse resultado, mesmo que tenha pouco tempo. Aqui a gente está falando de pouco tempo entre começar a estudar e a prova acontecer. 2 a 6 meses é relativamente pouco tempo quando a gente pensa todos os conteúdos que aparecem nos editais, nos diferentes tipos de prova: língua portuguesa, matemática, informática, legislação, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos do SUS e a própria educação física. Se fosse só educação física, a gente já teria muitos conteúdos, mas os concursos ainda pedem outros. Então, como se organizar para se preparar de forma que você tenha uma base de estudo que permita você ter uma boa nota nos diferentes conteúdos e isso te levar à aprovação no final do seu processo seletivo ou concurso desse que você quer realmente passar. Aqui no canal a gente tem vídeo sobre como fazer um cronograma de estudos. Eu recomendo que você assista esse vídeo porque ele é fundamental. E o cronograma é o começo da conversa. Você ter definido o teu tempo de estudos na sua rotina e, sabendo desse tempo, como organizar durante a semana, quais conteúdos você vai estudar, de acordo com a exigência do seu edital, é fundamental. Só que aí a gente começa a entrar em outros aspectos, como por exemplo, como aproveitar bem esse meu tempo de estudo, estudando os conteúdos que têm mais chance de aparecer na prova. Quando a gente fala da parte específica de educação física, a gente tem um vídeo aqui no canal falando quais são os 5 temas mais cobrados. Por quê? Porque você estudando bem esses temas, grandes chances de você encontrá-los na sua prova, mais de uma questão sobre eles, e geralmente já é o suficiente para você, no mínimo, passar para a próxima fase. Então, tendo uma excelente base nesses temas mais cobrados, a sua nota com certeza vai aumentar. E aí, a gente entra em características que podem mudar dependendo do tempo que você tem. Se você tem de 2 a 3 meses até a sua prova, vai ser muito importante que você faça revisões. Mas isso é ainda mais importante se você tiver 4, 5, 6 meses até a sua prova. Por quê? Imagina só, você estuda um conteúdo hoje e você fica sem ver esse conteúdo em 2 meses. Em 2 meses, você já vai ter trabalhado, estudado, feito um monte de coisa, assistido um monte de coisa aí na televisão, estudado também outros tantos conteúdos. Qual é a chance de você lembrar daquelas informações importantes que você estudou lá no primeiro dia? Então, a revisão sempre vai ser fundamental e pensar a organização do estudo de uma forma que você veja e reveja os conteúdos também. Isso porque algumas pessoas pensam assim: ah, nessa semana eu vou estudar só a língua portuguesa. Aí estuda por uma semana. Aí na semana seguinte começa a estudar educação física. E aí estuda educação física na semana 2, 3 e 4. Pronto, você já ficou 3 semanas sem ver língua portuguesa. Talvez quando você for estudar esse conteúdo de novo, você vai ter a sensação que nada está adiantando, porque você já esqueceu tudo. Mas, de fato, se a gente não revisa, se a gente não revê o conteúdo, grandes chances da gente esquecer, mesmo que você tenha pouco tempo, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses, mais ainda você precisa revisar. E você precisa planejar os seus conteúdos para você ver todas as semanas de estudo. Então, vamos supor, nessa ideia, língua portuguesa na primeira semana, educação física nas outras 3,
depois eu vejo língua portuguesa de novo. Péssima ideia. O que que você vai fazer? Durante a sua semana de estudo, você sempre vai ter língua portuguesa e educação física e os demais conteúdos que forem necessários. Se matemática, informática, legislação valem menos pontos, você vai ter menos esse conteúdo durante a semana, mas você vai continuar vendo toda semana, para não ter risco de esquecer. Outro ponto fundamental é que a sua sessão de estudos, ela precisa ser bem inteligente. Isso significa, você vai assistir videoaula? Sim. Você vai ler textos? Também. Você pode optar por um ou outro ou misturar os dois. Ainda você precisa entender como esses conteúdos são cobrados nas questões de concurso. Então você precisa resolver questões. E nessa lógica, como você vai estar sempre vendo diferentes conteúdos, você também precisa fazer a revisão. Como organizar isso na sua rotina? Se a sua sessão de estudos ela é muito curta, então tem menos de uma hora e você precisa ver dois conteúdos diferentes, você vai cada vez mais ter menos tempo para ver conteúdo, responder questões e conseguir revisar. Para facilitar, o que eu costumo sugerir? Durante a semana, você estuda os diferentes conteúdos, resolve nem que seja poucas questões, 5, 10 questões por dia, e aí no final de semana, no sábado, você revisa aquele conteúdo que você viu naquela semana e no domingo você faz simulado. O que que é o simulado? Simulado é responder provas completas. Não adianta você só responder questões de temas específicos, que você já sabe qual é o tema, que você acabou de estudar aquele tema, porque isso não é a realidade da prova. A realidade da prova são temas diferentes, conteúdos diferentes, tudo num momento só. Então você precisa se acostumar com isso durante a sua preparação. Então, independente se você tem 2, 3, 4, 5, 6 meses até a sua prova, como que tem que ser a sua rotina? Trazendo conteúdos de base, videoaulas, textos, respondendo questões, fazendo revisão pelo menos uma vez por semana e fazendo os simulados. Os simulados, em especial, eu recomendo no mínimo que você faça um mês antes da prova. Pega o dia que vai ser a sua prova, geralmente sábado ou domingo, pega uma prova completa para responder e responde essa prova. Vai treinando esse tempo de resolução de questões. Ali você já cria as suas táticas para o dia da prova, você já entende de que forma os conteúdos podem aparecer e melhor ainda se você tiver provas da sua banca, entendendo características, que tipo de pegadinha ela faz, que formato de questões, isso com certeza vai te colocar muito na frente da sua concorrência. Mas eu preciso ser muito honesta. Se nesse pouco tempo que você tem até a prova, quando você for sentar para estudar, você precisar escolher o que estudar, pensar em qual vai ser o conteúdo, buscar questões, você vai gastar muito tempo. E esse gastar muito tempo é um tempo que você não tem. É um tempo que você poderia aproveitar de fato aprendendo conteúdos que sejam direcionados. A gente no método Potência para Aprovar prepara as aulas com base no que as questões de concurso pedem. Não é o conteúdo que eu gosto, que eu acho mais legal, que eu acho mais interessante, é o que de fato vai te ajudar na sua prova. O que o conteúdo programático do seu edital está pedindo, e aí, com base no nosso levantamento de questões, quando tem aquele conteúdo, o que que significa, o que que é mais importante de ser estudado, e isso tudo está selecionado numa plataforma que vai te facilitar demais, para que no seu tempo de estudo você sente e estude um conteúdo que seja direcionado, que seja um aprendizado que vai fazer diferença, para que quando chegar na sua prova, você responda, como alguns alunos falam, ouvindo a minha voz, ouvindo a minha explicação, para entender aquela questão, responder corretamente e ter o número de acertos para você ser aprovado. Eu vou deixar aqui o link do método Potência para Aprovar. E com certeza aqui no canal também você vai encontrar muitas informações desses temas mais cobrados. Então, definitivamente, você tem um começo de conversa, um essencial e também preciso ser muito sincera em relação a isso. Quanto melhor for o concurso, mais ele tende a ser concorrido. Quanto maior a concorrência, maior é o nível de dificuldade. Então, quando você tem pouco tempo para estudar, você tem que aproveitar realmente bem esse tempo para estudar do básico ao aprofundado. E se de fato você quer ter uma mudança da sua vida, você está buscando as melhores vagas, as melhores condições, você precisa abrir a sua cabeça para buscar o longo prazo, para você criar uma rotina de estudos que te permita um aprendizado mais consistente, que te leve a aprender mais,
a se aprofundar e estar preparado para qualquer edital que abrir. Porque quando os bons editais abrirem, você vai chegar na frente e não vai ter só mais 2 meses para estudar. Você já construiu uma boa base. Por isso, se você quer se preparar para um próximo edital, mas também outros que surjam, que se você quer realmente as melhores condições, eu recomendo demais que você comece a estudar com foco, com direcionamento, pensando em concursos de qualidade, aqueles que pagam bem, aqueles que têm boas condições de trabalho, e isso significa se antecipar aos seus concorrentes. Obviamente, você vai ser super bem-vindo no método Potência para Provar. Ele é pensado para isso, do básico ao avançado, com tudo que você precisa, tanto da educação física quanto dos módulos bônus de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos pedagógicos e também de informática, para te levar a chegar no topo da lista de aprovados. Enquanto isso, eu deixo outros vídeos aqui no canal que com certeza vão te ajudar nessa preparação, nesse direcionamento, nesse pouco tempo que você tem até a sua prova. Eu vejo você numa próxima aula.